Sejam bem-vindos para a nossa reunião de final de semana. Vamos dar um bom início à nossa reunião por entoarmos um cântico em louvor a Jeová. O cântico inicial é o de número 129, com o tema Eu Vou Perseverar. Vamos ouvir a introdução, cantaremos juntos e logo depois teremos uma oração. Na primeira parte de nossa reunião, teremos um discurso bíblico. O tema: Que reputação você tem perante Deus? Se desejar anotar, que reputação você tem perante Deus? Quem vai discorrer sobre esse tema para nós é o irmão Eduardo Sisson, que é da congregação Jardim Palmira, de Tatuí, São Paulo. Vamos ouvir então o irmão Sisson. O poeta escocês Robert Burns, em sua poesia, expressou algo bem interessante para nós. Vejam as palavras dessa poesia. Quem dera que por algum poder dons nos fossem dados, de olharmos para nós mesmos, assim como somos olhados.
Ele fez referência aqui a um poder especial, um dom em que nós pudéssemos ver a nós mesmos da maneira com que os outros estão nos vendo. Será que nós conseguimos fazer essa autoanálise de uma maneira objetiva sobre a reputação que nós estamos granjeando perante outros e perante Deus? Essa ideia permanece importante. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Só na parte final, depois das perguntas, diz assim: pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Compareceremos perante o tribunal de Deus. Essas palavras deixam claro que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Os pais são responsáveis como estão criando seus filhos, os jovens pelas escolhas que estão tomando, e cada um de nós em como nós estamos usando o nosso tempo, a nossa energia e os nossos recursos. Quando nós olhamos, então, para nós mesmos, como nós estamos fazendo essas coisas, as nossas escolhas, e como nós somos vistos pelo Criador, será que Ele está vendo algo que Ele aprova? E caso não, certamente queremos nos esforçar para melhorar a nossa reputação, afinal é a aprovação do Criador, de Deus, que nós queremos para a nossa vida, e os benefícios virão disso. A Bíblia nos ajuda a ver o que Jeová valoriza e nos dá exemplo de pessoas, homens e mulheres do passado, que nos ajudam a analisar a nossa reputação. Em Hebreus, no capítulo 12, fala de uma nuvem grande de testemunhas, pessoas do passado que demonstraram fé nas suas atitudes. No capítulo anterior, em Hebreus, também, no capítulo 11, essa grande nuvem de testemunhas é exemplificada por exemplos diferentes de personagens bíblicos do passado, que demonstraram essa fé que granjeava uma boa reputação perante Jeová. E aí, ao analisar alguns poucos exemplos desse capítulo, nós queremos também olhar para nós mesmos, para como muitos da congregação estão também mostrando fé similar. Vamos começar examinando o exemplo de Abel. Então, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor que o de Caim. Por meio dessa fé, ele recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas. E, embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Abel, um excelente exemplo de fé que procurava adorar a Deus de uma maneira que era aprovada por ele. Aqui o texto nos indica algumas coisas que mostram a aprovação de Deus. O sacrifício de valor, ele recebeu testemunho que Deus o aprovou. Essas palavras indicam bem como que Abel, por sua fé, era alguém com uma boa reputação perante Jeová. Agora, talvez esteja vendo na sua Bíblia, depois que fala ali, Deus aprovou as suas dádivas, tem uma letrinha, que no aplicativo é C e na Bíblia impressa é B. Vamos levar ali para Gênesis, capítulo 4, versículo 4, é a referência cruzada com relação a isso. E vamos tentar ampliar, ver como Jeová via Abel aqui. Gênesis, capítulo 4, versículo 4. Pode direcionar lá para Gênesis. E aí diz assim: mas Abel levou alguns primogênitos do seu rebanho junto com a gordura deles. Ao passo que Jeová olhou com favor para Abel e para a sua oferta. Aqui fica claro que a pessoa de Abel era alguém muito valorizado por Jeová. Não era só o sacrifício, aquele momento isolado. Tudo o que ele estava fazendo na sua vida, as suas escolhas, era de alguém que Jeová apreciava, aprovava, tinha uma boa reputação perante ele. Por que será que isso acontecia? Bem, a figura 1 mostra o que nós podemos apenas imaginar do que acontecia na época de Abel. Na figura, nós conseguimos ver ali Abel cuidando do seu pequeno rebanho e, ao fundo, ele estava olhando ali para a entrada do jardim. Quem estava lá? Eram os querubins. Apenas imagine um pouco Abel observando esses querubins. Talvez ele pensasse
Que designação que precisa de paciência. E como eles são estáveis, são obedientes, que apreço que eles demonstram. Eles estão ali demonstrando apreço e defendendo a soberania de Jeová. Esses dois são muito mais fortes, muito mais poderosos do que são Adão, Eva, meus pais, do que é Caim, do que sou eu. Mas eles não querem ser igual a Deus, como meus pais quiseram. Jeová, talvez numa oração, agora Abel estivesse falando, Jeová, é esse tipo de exemplo, é dessa organização que eu quero fazer parte. Ela é unida e estão todos fazendo o que é certo. Obrigado pela imagem. Que interessante imaginarmos um pouco a possibilidade de Abel estar aprendendo, desenvolvendo a sua espiritualidade, talvez como um pequeno rapaz, ao observar bons exemplos. E como a família de Abel era diferente. Tente imaginar um pouquinho o ambiente familiar de Abel. Aqui em Gênesis 4, no capítulo 4, no versículo inicial, fala um pouco do que os seus pais pensavam, no caso aqui Eva. Veja o que aconteceu quando ela deu à luz Caim. Agora no versículo 1, Gênesis 4, 1. Adão teve então relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. Quando deu à luz Caim, ela disse, tive um menino com a ajuda de Jeová. Até aqui, por enquanto. Eva, falando aqui desse menino e que teria recebido a ajuda de Jeová. O livro Imite a Sua Fé nos ajuda a entender que talvez essas expressões de Eva indicassem que ela estava imaginando que da profecia de Gênesis 3,15, ela mesma, Eva, seria a mulher, e o seu descendente, que traria alívio para a humanidade, era Caim. Se nós pudermos realmente chegarmos a essa conclusão, então nós também podemos imaginar o ambiente familiar em que Abel foi criado. Talvez Adão e Eva, já da sua escolha arrogante, tentaram também ensinar essas mentiras para Caim, talvez dizendo que ele era o filho que traria o bem de novo para a humanidade. Estavam alimentando o coração daquele rapaz com orgulho arrogante. Talvez Caim já dissesse, com o meu esforço, com o que eu posso fazer, eu vou salvar a família humana. Quanto engano. Diferente disso, quando Eva deu à luz a Abel, diz no versículo 2, mais tarde ela novamente deu à luz e teve Abel, irmão de Caim. Nada sobre Abel. De fato, até Abel significa exalação ou vaidade. Não só Caim era o queridão da família de Adão e Eva, como Abel era aquele imprestável que não servia para nada, que não ia ajudar a sua família. Esse rapaz não luta pelos nossos interesses, ele só quer saber lá dos querubins e de adorar a Jeová de uma maneira que não beneficia a nossa família. Não é isso que acontece com muitos jovens da congregação? Talvez sem uma família cristã, eles apenas podem observar, talvez imaginando o que seria ter um pai, um exemplo bom como eles veem em outros pais da congregação. E isso já ajuda eles a fortalecer a sua fé. Mas a sua família mesmo não serve a Jeová e até se opõe aos esforços que você, jovem, está fazendo para permanecer leal. Talvez digam que perda de tempo, reunião, estudo, serviço de campo, isso não traz dinheiro para casa, isso não vai servir para o seu futuro, talvez esses familiares digam. Se identifica com isso? Bem, era um pouco o caso de Abel. E o seu exemplo de fé em perseverar adorando a Jeová da maneira que agrada a ele, da maneira que Jeová aprova, mesmo com oposição na família, vai fazer de você algo bem visto por Jeová. Você será alguém com uma excelente reputação perante Deus. Suas obras, assim como a de Abel, continuarão a falar por si eternamente. Um outro exemplo da Bíblia que também nos ajuda a perceber como ter uma boa reputação é Abraão e Sara. Vamos voltar para Hebreus no capítulo 11 e vamos ler um pouquinho sobre eles, dos versículos 8 até o 10. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Só o inicinho do 11, também pela fé Sara. Só para perceber aqui que essas mudanças de Abraão também envolviam sua esposa Sara. Perceberam que o texto nos mostra da sua fé, que ele obedeceu, foi para a cidade, aguardava a cidade de verdadeiros alicerces construída por Deus. Expressões que mostram que Jeová realmente aprovava e desejava que ele cumprisse essa designação. A cidade que Abraão estava deixando, Ur, era uma cidade que tinha certos recursos materiais. E ao que tudo indica, para cumprir essa designação, como o texto mesmo nos diz no versículo 9, ele teve que passar a morar em tendas, isso exigiu alguns sacrifícios materiais da sua parte, dele e de sua esposa Sara. Algumas escavações mostraram que essa cidade ela era até bem confortável. Talvez vejam na figura 2 como estavam ali Abraão e Sara um pouco envolvidos nesse momento, ainda talvez em Ur. A gente consegue observar nessa gravura que isso até parece uma cidade razoavelmente bem estruturada, com infraestrutura. E as escavações revelaram que Ur era realmente uma cidade que tinha casas relativamente confortáveis para a época. A gente olha essa figura e nem imagina quanto tempo atrás que pode ter acontecido um negócio desse. Mas realmente a infraestrutura que envolvia encanamento, banheiros, sistema sanitário. Talvez uma vida de relativo conforto. Agora imagine, está ali Abraão cuidando da sua esposa Sara. Eles não eram tão jovens assim. Ele provavelmente tinha por volta de 70 anos e Sara 60. Com certeza dá para imaginar como Abraão queria proporcionar uma vida de algum conforto, pelo menos, para sua esposa. Agora, eles estão se preparando para uma designação que vai fazê-los sair dessa cidade confortável e ir morar em tendas. Imagine um pouco as conversas deles sobre essa designação. Que preocupações começou a surgir? Dúvidas. Será que é bom eu levar esse conjuntinho aqui de produtos de beleza? E essas outras coisas aqui, será que vai ser bom levar? Será que vai fazer falta? O fato é que eles aceitaram essa designação e saíram, talvez sem ter todas as respostas que eles gostariam de ter para o momento. Mesmo assim, eles obedeceram e cumpriram a designação de Jeová. Obrigado pela imagem. Muitos hoje também demonstram a fé semelhante ao que Abraão e Sara demonstraram. E querem fazer mais, apesar de sacrifícios que têm que fazer para Jeová. Sacrifícios materiais. Por exemplo, muitos estão servindo de pioneiro. Talvez estão até fazendo esforços adicionais agora, mesmo nessa época difícil, para ingressar no serviço de pioneiro regular por um período de tempo. Outros estão apoiando o idioma estrangeiro, são voluntários remotos, servem em Betel, servem em projetos especiais de construção ou em outros que estão relacionados, como a ajuda humanitária hoje. Enfim, muitos sacrifícios são feitos por nossos irmãos para apoiar o reino de maneira melhor, para obedecer e fazer mais para Jeová, apesar de sacrifícios materiais que são realizados. Apesar das preocupações, apesar das dúvidas que podem estar na nossa mente para fazer e aceitar uma designação dessa, nós vamos e obedecemos, confiando em Jeová. Jeová, sem dúvida, se agrada muito e vê as pessoas que têm feito esse esforço, os nossos irmãos, com bons olhos, têm uma boa reputação perante Ele. Nós vamos tirar uma lição adicional sobre essa viagem de Abraão. Agora, na nossa Bíblia, no apêndice B2, na figura 3, nós vamos colocar aqui também para facilitar nosso entendimento, nós podemos entender um pouquinho melhor o que aconteceu aqui nessa viagem de Abraão.
Você consegue ver esses círculos à direita, mais em cima é um quadradinho. O círculo à direita, bem embaixo, é Ur. É dali que Abraão saiu. O destino dele é o que está em quadrado, ali à esquerda. Porém, a viagem de Abraão, ela fez aquele caminho que passava lá por cima, onde está aquele círculo maior. A Bíblia, em Gênesis capítulo 11, versículo 32, diz que Tera, pai de Abraão, que tinha viajado com ele, morreu em Harã. Ele morreu lá naquele círculozinho de cima. Então, Abraão, quando saiu para cumprir sua designação, estava em Ur, lá embaixo à direita, e fez aquele arco ali passando por Harã. E em Harã, o pai dele morreu. Agora, veja em Gênesis 12, 4, qual possivelmente que foi o tempo que passou. Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Então Abrão foi, assim como Jeová lhe havia mandado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã, e levou consigo sua esposa Sarai, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que tinham acumulado. Até aqui tá bom. Se Abraão saiu de Ur com cerca de 70 anos de idade e de Harã com 75, então, por volta de 5 anos, ele esteve por ali. Talvez ele tenha que ter parado por mais tempo em Harã para cuidar do seu pai idoso. Isso significa que, de certa maneira, Abraão parou ali, interrompeu a sua viagem para a sua designação, porque ele precisou cuidar de um assunto importante. Obrigado pela imagem. Não é verdade que muitos de nós, por causa da pandemia, talvez também tivemos que paralisar alguns dos nossos planos. Talvez tínhamos planos de ir apoiar a filial mais próximo, nos mudar, e de repente veio a pandemia e não vai poder fazer isso. Ou talvez algum familiar ficou doente, algum familiar faleceu, precisou se mudar para cuidar melhor um pouco dos seus pais idosos, ou ainda a própria paralisação, em alguns aspectos da organização, também fizeram com que nós tivéssemos que deixar paralisado um pouco os planos de cumprirmos a nossa designação de fazer mais para Jeová. O mesmo que aconteceu com Abraão pode ter acontecido conosco. E agora nós vamos ter que esperar ou alterar um pouquinho nossos planos para fazer mais para Jeová. Abraão teve que fazer isso, mas ele manteve o espírito zeloso e logo que foi possível, ele continuou a designação, focado nas coisas espirituais. Para Jeová, a reputação de Abraão não foi afetada por causa disso. A sua também não é, à medida que continua com o espírito zeloso, focado nas coisas espirituais, mesmo que a situação agora não seja mais favorável. Vamos ver mais um exemplo? Moisés, agora em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 em diante. Hebreus, capítulo 11, versículo 24 até o 28. Pela fé, Moisés, quando adulto, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado, porque considerava a desonra do Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa. Pela fé, deixou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia firme, como que vendo aquele que é invisível. Até aqui tá bom. Moisés era filho da filha de Faraó. Como nos mostra ainda o versículo 26, tinha à sua disposição a riqueza e os tesouros do Egito. Sendo ele tal pessoa, ele tinha acesso a toda a educação egípcia e ele mesmo era alguém muito poderoso. Nas suas palavras, nas suas ações, como Atos nos fala um pouquinho sobre esse relato. Será que por algum momento Moisés poderia ter pensado que seria mais prático ele raciocinar algo como: bem, eu tenho o poder de estar aqui na corte real
Eu estou diretamente relacionado com Faraó. A filha dele é minha mãe. Esse poder que eu tenho pode beneficiar muito o povo de Jeová. Ainda a instrução, não, meu raciocínio, como que eu posso levar a ser um líder melhor por usar essa instrução que a gente recebe aqui na corte? Vou me empenhar nisso e vou fazer dessa carreira aqui algo que possa fazer diferença para Jeová. Esse raciocínio seria completamente válido para as pessoas da época. Quem poderia pensar diferente disso lá dentre as pessoas que estavam no convívio dele? Mas Moisés, ele preferia a orientação e ser guiado por Jeová, e não pelo modus operandi daquela época, não pelo status que ele conseguia com alguma educação superior ou com os recursos que ele poderia ter à sua disposição. E por isso ele recusou, como diz o versículo 24. E no versículo 27, permanecia firme, como que vendo aquele que é invisível. O que ele queria mesmo era ser guiado e orientado por Jeová. E isso incluía recusar essas outras coisas, mudar o rumo. E essa, no fim, foi a melhor escolha para Moisés pessoalmente, não só para toda a nação, mas para Moisés pessoalmente. Porque, no fim, o tesouro, a instrução, não salvou Faraó. Ele foi humilhado, ele foi executado junto com muitos outros. Os tesouros dos egípcios, muitos nem ficaram com eles. Eles deram muitos desses para o povo de Jeová, acabou deixando como despojo. O povo de Jeová, quando foi embora, levou muito disso. No fim, se ele tivesse se esforçado tanto em manter essas coisas para ele, teria perdido tudo. A figura 4 mostra um pouco da escolha que muitos têm feito similar a Moisés. Muitos hoje estão numa fase da vida em que estão nesse dilema. Será que eu sigo a carreira secular, o status, a proeminência que eu posso ter como entendido em alguma coisa e os recursos materiais oriundos disso? Ou eu passo a gastar mais tempo com a organização, com a obra mais importante? Alguns pais e educadores acreditam que a educação superior é o que vai trazer mais status e mais conforto para os seus filhos. Mas muitos jovens, como você, estão fazendo a escolha certa, a escolha mais sábia é seguir a orientação de Jeová e se empenhar em ser guiado por Ele e fazer escolhas de serviço a Ele. Rejeitamos o estilo de vida materialista, o status, que outros talvez gostariam de alcançar. Mas não concorda que o serviço que estamos prestando a Jeová é o que realmente nos dá mais alegria? Obrigado pela imagem. Por qual reputação estamos nos empenhando? Por aquela que agrada aos nossos parentes, às pessoas em geral, até agrada a nós mesmos? É Jeová que merece ser agradado. E é Ele que, por fim, vai realmente nos abençoar. Então, coloque o reino, os interesses do reino em primeiro lugar. Como Abel, construa sua espiritualidade desde cedo, mesmo que tenha oposição familiar. Abraão buscou fazer mais para Jeová. Moisés rejeitou o status desse mundo. E ainda teria outros exemplos. Noé, que fez exatamente o que Jeová instruiu. Enoque, que serviu apesar de perseguição. Raabe, que apoiou os mensageiros de Jeová. E isso chega, bons exemplos de boa reputação, até você e eu. Infelizmente, pela nossa imperfeição, a nossa tendência não é ter assim uma reputação maravilhosa. A nossa tendência é ficar construindo uma reputação ruim. Mas Jeová já providenciou o que era necessário, o resgate, para que nós pudéssemos ter a nossa vida reconciliada com Ele. De fato, Jeová quer ser nosso amigo, assim como foi desses bons exemplos do passado que consideramos. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, fala de algo interessante.
para um futuro próximo. Vamos abrir nosso exemplar da Bíblia e ler juntos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois disso eu vi uma grande multidão, que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Clamavam em alta voz: devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esse registro bíblico nos deixa claro que no futuro uma grande multidão de pessoas de todas as nações seriam pessoas consideradas aprovadas por Jeová. Pessoas que durante a sua vida granjearam uma boa reputação perante Deus. Aqui faz menção a isso, tanto por dizer no versículo 10 que devem a sua salvação ao Deus, num coro que está referido a elas, como dizendo também que eram vestidas de compridas vestes brancas, demonstrando aí uma condição aprovada. Estaremos entre essas pessoas, essa grande multidão descrita na Bíblia? Jeová deu a sua palavra para que nós pudéssemos ver a nós mesmos, a nos analisar, a ver como está a nossa aparência. Será que estamos agradando o nosso Criador? Pense um pouco ao fazer essa análise, analise a sua condição espiritual. Ao fazer essa análise, procure se ver profundamente, lá no seu íntimo, no seu coração, nos seus pensamentos mais profundos. O que Jeová está vendo? Será que ele vê alguém de coração puro, que realmente deseja agradá-lo de coração, lá dentro das nossas escolhas, do que sentimos? Honestamente, o que nós vemos ao nos compararmos com esses exemplos bíblicos? Se for preciso, ao fazer essa análise, eu perceber, eu realmente tenho algo a melhorar aqui. Que bom que percebeu. É justamente por isso que Jeová nos colocou a sua palavra. Faça os ajustes necessários. Se está iniciando o estudo da Bíblia, continue aprendendo. Conheça melhor a Jeová. Ainda temos tempo favorável para aprender e mudar o que é necessário. Por isso, olhemos agora com sinceridade para nós mesmos, a fim de desenvolver uma boa reputação aos olhos de Jeová. Muito bem, irmão Eduardo. Nós agradecemos muito sua excelente preparação e também apresentação, que nos fez de maneira muito clara pensarmos nesta pergunta, que era o tema do seu discurso: que reputação você tem perante Deus? E é claro, somos gratos em especial a Jeová, o nosso grandioso instrutor, por nos dar matérias tão oportunas como esta que acabamos de ouvir. Na próxima semana, o discurso bíblico também vai responder uma pergunta: quão significativa é a sua vida? Sem dúvida, um outro tema bem interessante. Bom, na continuação, então, da nossa reunião, teremos agora o estudo da revista A Sentinela. Quem vai conduzir nosso estudo é o irmão Felipe Basílio. Vamos ouvi-lo. Então, sejam todos bem-vindos ao estudo da revista Sentinela dessa semana. Esperamos que todos aproveitem muito bem esse estudo. Com certeza será muito prático para todos nós. E nós vamos iniciar então com um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o de número 13, intitulado Cristo, o nosso exemplo. Vamos ouvir a introdução e depois nós vamos cantar todos juntos. Cântico 13.
cabeça da mulher é o homem. Esse é o título de nosso estudo dessa semana, estudo 6 da revista Sentinela. E nós sabemos que Jeová determinou que a mulher casada fosse submissa ao seu marido, né? Mas o que será que isso envolve? O que está envolvido em ser submisso, né? E nós sabemos também, nós vamos ver nesse estudo, que tanto as esposas, mas também os maridos vão aprender muito de alguns exemplos bíblicos que nós vamos ver. Por exemplo, Jesus, Abigail e também Maria, esposa de José. Então, é um estudo que todos nós vamos tirar boas lições, as esposas, mas os maridos também, e até mesmo os solteiros também vão tirar boas lições práticas para a sua vida. O estudo é baseado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz: o cabeça da mulher é o homem. Então, fiquem à vontade para dar os seus comentários, para participar, né? Se quiser dar o primeiro comentário mais objetivamente, depois complementar, fiquem à vontade. Vamos iniciar então com o parágrafo 1, e nosso leitor vai ser o irmão Bruno Garcia. Todos os cristãos estão debaixo da liderança perfeita de Jesus Cristo. Mas quando uma mulher cristã se casa, ela passa a estar debaixo da liderança de um homem imperfeito. Isso pode ser um desafio. Assim, ao analisar se deve ou não se casar com certo irmão, a mulher deve se perguntar: que sinais esse irmão dá de que vai ser um bom chefe de família? Será que as atividades espirituais são parte importante da vida dele? Se não forem, o que me faz pensar que ele vai ser um bom chefe de família depois de nos casarmos? Ao mesmo tempo, a irmã deve se perguntar: que qualidades eu estou levando para o casamento? Sou paciente e generosa? Tenho uma amizade forte com Jeová? Até certo ponto, a felicidade que uma esposa vai ter no casamento vai depender das decisões que ela tomar antes de se casar. No parágrafo 1, ao decidir com quem se casar, que perguntas uma irmã solteira deve se fazer? Irmã Simone? Então, uma mulher, quando ela se casa, ela passa a estar debaixo da lei do marido. Por isso é muito importante que uma irmã, quando vai analisar esse irmão, ela se pergunte: que sinais esse irmão ele dá de que vai ser realmente um bom chefe de família? Será que as atividades espirituais fazem parte da vida dele de forma importante, essencial? Se não, como é que eu posso saber que ele realmente vai ser um bom chefe depois que casar? Só que, ao mesmo tempo, ela tem que fazer uma autoanálise. Mas que qualidades eu estou levando para o meu casamento para torná-lo feliz? Sou uma pessoa paciente, generosa? Eu tenho uma amizade forte com Jeová? Essas perguntas, elas não são aleatórias, elas são perguntas chaves. E a gente vai ver no estudo hoje que, dependendo da resposta dessas perguntas, vai envolver a nossa felicidade no casamento. Muito bom, excelente. Irmão Gabriel? O livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz que é uma vantagem, né? Os dois estarem juntos. Mas ela precisa analisar o que falou no começo do parágrafo, né? Ela está trocando uma chefia perfeita de Cristo para de um homem imperfeito. Por isso que é tão importante essas perguntas. Excelente. Obrigado por incluir o texto também. Vamos ao parágrafo 2, então? Milhões de irmãs cristãs merecem os nossos parabéns. Elas são um excelente exemplo por serem submissas a seus maridos. É um grande prazer para nós servir a Jeová junto com essas irmãs leais. Neste estudo, vamos ver as respostas para 3 perguntas. 1. Quais são alguns desafios que as esposas enfrentam? 2. Por que uma esposa escolhe ser submissa ao marido? 3. O que maridos e esposas podem aprender sobre submissão com os exemplos de Jesus, de Abigail e de Maria, esposa de José? 2. O que vamos ver nesse estudo? Irmão Rafael? A gente vai ver a resposta a 3 perguntas. A primeira é: quais são alguns desafios que as esposas enfrentam? E segundo, por que uma esposa escolhe ser submissa ao marido? E terceiro, o que os maridos e esposas podem aprender sobre submissão com os exemplos de Jesus, de Abigail e de Maria, esposa de José?
Excelente. Obrigado, Rafael. Tivemos uma boa introdução, não é, irmãos? Então vamos agora ao primeiro tópico. Que desafios a esposa enfrenta? Vamos ao parágrafo 3. O casamento é um presente perfeito de Deus, mas as pessoas são imperfeitas. É por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que se casam terão dificuldades na vida. Veja alguns desafios que uma esposa pode enfrentar. 3. Por que não existe casamento perfeito? Irmã Ana, Carolina? Primeiro porque, embora o casamento seja um arranjo perfeito da parte de Deus, mas nós somos imperfeitos, né? E também porque a Bíblia descreve claramente que aqueles que desejam se casar vão enfrentar a tribulação na carne. Isso mesmo. Muito bem. Então, nós mesmos, né, somos imperfeitos. Né? Somos pessoas imperfeitas. 1 João 1,8, né? Como diz o parágrafo. Excelente. Vamos agora ao próximo, 4. Talvez por causa da cultura, uma esposa pode achar que ser submissa ao marido é humilhante. Marisol, que mora nos Estados Unidos, disse: "Onde eu cresci, as mulheres escutavam o tempo todo que deviam ser iguais aos homens em tudo. Eu sei que foi Jeová que criou o princípio da chefia e que ele deu para a mulher um papel humilde, mas também digno de respeito. Só que é um desafio ter um ponto de vista equilibrado sobre a chefia." 4. O que pode fazer uma esposa achar que ser submissa ao marido é humilhante? Irmão Cássio? Algo que pode ser uma influência muito forte é a cultura. O exemplo dessa irmã chamada Marisol ilustra isso, porque ela fala que reconhece o papel que Jeová deu para as mulheres, ela entende a questão do princípio da chefia, mas ela também diz que pelo fato de ela ter crescido num lugar onde as mulheres escutam o tempo todo que elas têm que ser iguais aos homens em tudo, tornou mais difícil para ela ter um ponto de vista equilibrado sobre a chefia. Bom, Eduardo? Mesmo em nosso país, pode acontecer muito de irmãs na congregação, elas terem sido arrimo de família. Então isso afeta diretamente a maneira como ela mesma age, né? E como talvez as suas filhas também tenham percebido como a vida deve ser. Então, semelhante ao que acontece em outros países, como os Estados Unidos citado aqui, pode acontecer também próximo de nós, nas congregações. Com certeza. São os fatores culturais, né? Mas vamos ver mais alguns exemplos agora aqui no parágrafo 5. Por outro lado, uma mulher pode estar casada com um homem que pensa que as mulheres são pessoas de classe inferior. Uma irmã chamada Yvonne, que mora na América do Sul, disse: "Na nossa região, os homens comem primeiro e as mulheres depois. E as pessoas esperam que as meninas cozinhem e limpem a casa. Mas os meninos são servidos pela mãe e pelas irmãs. E eles já aprendem desde cedo que são os reis da casa." Uma irmã chamada Yingling, que mora na Ásia, disse: "No meu idioma, existe um ditado que diz que a mulher não precisa ser inteligente nem ter habilidades. O papel dela é fazer o serviço doméstico, e ela não tem o direito de dizer as suas opiniões para seu marido." Essas ideias não são amorosas nem baseadas na Bíblia. O marido que se deixa influenciar por elas dificulta a vida de sua esposa, falha em imitar Jesus e desagrada a Jeová. Parágrafo 5. Que ideias erradas alguns homens têm sobre as mulheres? Nós temos aí 2 exemplos, né? Irmã Larissa. Primeiro exemplo citado, né, que essa irmã disse que na cultura deles, as pessoas esperam que as meninas cuidem da casa, enquanto os meninos são servidos pela mãe e as irmãs. Então, desde cedo, os meninos já aprendem que são os reis da casa. E uma outra irmã citada, né, disse que no idioma dela tem um ditado que diz, né, que a mulher não precisa ser inteligente ou ter habilidades, porque o seu papel é cuidar da casa e que ela não tem o direito nem mesmo de dar as suas opiniões a seu marido, né? Então, conceitos assim, que são até de cunho cultural, podem fazer os homens pensarem que as mulheres são uma classe inferior. Porém, esse conceito é antibíblico. Bom, Larissa. Então, vemos esses 2 exemplos dessas 2 irmãs, né? Irmão Rafael?
Interessante o texto de 1 Pedro 3,7, onde ele fala sobre o marido, ele deve continuar a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Depois elogia a esposa, falando que ela é um vaso mais frágil, feminino. Mas quando fala ali segundo o conhecimento, tem uma ligação com o que o parágrafo fala no finalzinho, né? Quando o marido ele não segue essas orientações ou copia esses maus exemplos, pensa assim, na verdade ele falha em imitar a Jesus, que é a base do nosso conhecimento. Achei muito interessante isso. Muito bom, Rafael. Obrigado. Irmão Denis. E o caso também é que, para alguns lugares, a cultura daquele país, daquela etnia, é uma autoridade muito grande. E se você não seguir aquela cultura, algum traço daquela cultura, é como se fosse um crime, né, contra o Estado, ou contra aquela cultura, aquela etnia, enfim. Mas nós sabemos que, como cristãos, a nossa autoridade é a Bíblia, Jeová e Jesus. Obrigado, Denis. Excelente. Obrigado, irmãos. Excelentes comentários. Vamos ao 6 agora? Como vimos no estudo anterior, Jeová espera que os maridos cuidem das necessidades espirituais, emocionais e materiais da família. Mas as irmãs casadas devem reservar tempo todo dia para ler a Bíblia, meditar nela e para fazer orações sinceras a Jeová. Isso pode ser um desafio. Afinal, uma esposa pode ser muito ocupada e achar que não tem tempo nem energia para fazer essas coisas. Mesmo assim, é importante que ela reserve tempo para isso. Por quê? Porque Jeová quer que cada um de nós desenvolva e mantenha uma amizade achegada com Ele. Parágrafo 6. O que a esposa precisa fazer para fortalecer sua amizade com Jeová? Irmã Penélope. As esposas não podem esperar isso apenas dessa ajuda dos maridos, né? Elas devem pessoalmente reservar tempo todo dia para ler a Bíblia, meditar, fazer as suas orações. E isso realmente, para uma esposa, pode ser um desafio. Ela pode ser uma pessoa muito ocupada, às vezes tem muitos filhos, poupa muito da sua energia, mas Jeová quer que ela faça isso, que nós desenvolvamos e mantenhamos uma amizade achegada com Ele. Cada um deve ter a sua amizade com Jeová, não dependemos de outros. Com certeza. Irmã Jaqueline? E é interessante que Jeová, ele deseja, né, que cada um de nós tenhamos a sua própria amizade com Jeová. Até porque em Atos 17, 27, lá fala, né, que quem buscar, procurar a Jeová, né, ele não está longe de cada um de nós. Né? Não é de cada casal, mas é de cada um de nós, é pessoal. Né? Jeová se agrada que a gente busque, né, alimente a nossa amizade com Ele. Ótimo ponto, obrigado. Irmã Natália? Jeová colocou o homem como cabeça da família, mas não como um intercessor ou mediador entre a relação das mulheres com Jeová. Quem faz isso é Jesus, por isso que a esposa precisa ter a própria relação dela com Jeová. Muito bom, excelente. Vamos ao próximo então, 7, Bruno. É verdade que ser submissa a um marido imperfeito é algo que pode exigir bastante esforço. Mas a Bíblia dá bons motivos para uma esposa ser submissa. E se a esposa entender e aceitar esses motivos, será mais fácil para ela cumprir o papel que recebeu de Jeová. Parágrafo 7. O que vai tornar mais fácil para uma esposa ser submissa? Irmão Robson. Até mesmo como nós vimos no parágrafo anterior, a esposa ela tem que ter a sua própria relação com Jeová, o seu estudo pessoal, e é dentro da Bíblia que vai dar esse entendimento para ela, onde dá motivos para ela de por que ser submissa, quais são a razão por trás disso. Então, quando a esposa ela entende isso e coloca isso em prática, fica mais fácil para ela cumprir o papel. Muito bom, Robson. Excelente, bem resumido. Certamente, ser submissa ao marido imperfeito pode exigir bastante esforço, né, da esposa. Mas vamos adiante, vamos ver o próximo subtópico. Por que escolher ser submissa? Vamos ao parágrafo 8. A esposa cristã escolhe ser submissa ao marido porque é isso que Jeová pede para ela. Ela confia em seu Pai Celestial e sabe que Ele a ama e só quer o que é melhor para ela.
Agora precisamos de um leitor para Efésios 5, 22 a 24. Quem gostaria de ler? Irmão Dárcio, por favor. A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Muito bom, obrigado, Dárcio. E a pergunta do 8, de acordo com Efésios 5, 22 a 24, por que a esposa cristã escolhe ser submissa ao marido? Irmã Sandra? Então, conforme o texto ali de Efésios, né, nós vimos que é o próprio Jeová quem estabeleceu que fosse assim, né? Que a mulher fosse realmente submissa ao marido. Então, na verdade, ela está sendo obediente a Jeová, além de ser submissa ao marido, né? E também porque ela confia que Jeová sabe o que é melhor para ela, né? Então, se Jeová disse para fazer assim, é melhor aceitar e fazer assim, que ela vai ser mais feliz. Com certeza. Bem, irmã Rossana? E é isso que mostra o livro de Deuteronômio 6:24, que diz ali que Jeová ordenou que cumpríssemos todos esses decretos, inclusive o da submissão para as esposas, para o nosso bem eterno. Então, quando as esposas entendem isso, sabe que é para o nosso bem, né, para o bem das esposas, isso vai ser mais fácil para ela e para toda a família. Isso mesmo, obrigado. Obrigado por incluir o texto. Irmão Flávio? E ainda o outro texto mencionado aqui, de 1 João 5,3, também vem apoiar esse pensamento, no sentido de mostrar ali que os mandamentos de Jeová, que Jeová espera que se obedeça a ele, mas esses mandamentos não são pesados. Então, mesmo essa questão da submissão, da esposa ser submissa ao marido. Então, isso tem a ver já com o projeto de Jeová ao ter feito marido e esposa e os seus papéis. Então, Jeová sabe que se cumprir esses mandamentos, inclusive o da submissão, vai ser o melhor para ambas as partes. Muito bom. Esse é o ponto. Parabéns, irmãos. Muito bom. Vamos ao 9 agora. O mundo diz que as mulheres devem ignorar os padrões de Jeová e que ser submissa é algo humilhante. Mas aqueles que promovem essas ideias não conhecem o nosso Deus amoroso. Jeová jamais daria às suas filhas queridas uma ordem que fosse humilhante. A irmã que se esforça muito em cumprir o papel que recebeu de Jeová promove a paz em sua casa. Isso é bom para todos na família, para o marido, para os filhos e para ela mesma. Parágrafo 9. O que acontece quando uma irmã respeita a autoridade de seu marido? Irmã Andressa? Essa irmã vai ter a aprovação de Jeová, né? Como disse ali o texto de Salmo 119 e 165, aqueles que amam a lei de Jeová têm grande paz, então ela também vai receber grande paz da parte de Jeová. Hoje, infelizmente, o mundo diz que as mulheres devem ignorar os padrões de Jeová, né? Que os padrões de Jeová faz com que a mulher seja humilhada, né? Isso é muito humilhante. Mas, diferente disso, os padrões do mundo só têm feito os casamentos se desmancharem, né? Eles não duram. Então, nós percebemos, quando nós obedecemos a lei de Jeová, somos submissas, o quanto Jeová cuida de nós e nos dá paz. Muito bom. Excelente. Irmã Penélope? Foi bem bonito uma parte aqui no parágrafo que diz que Jeová jamais daria às suas filhas queridas uma ordem que fosse humilhante. Então, realmente, Jeová nos ama. Então, se ele pediu para que fôssemos submissos, é para nosso bem. Isso mesmo. Essa frase chamou a atenção mesmo, né? De vários irmãos e irmãs. Muito bonito. Bom, Rafael? Eu achei interessante também, aqui no meio do parágrafo, falou sobre aqueles que promovem essas ideias, né? Então, aqui nem está falando só das mulheres que talvez aceitem essa ideia, né? Mas aqui
fala das propagandas que promovem, né, a política, o mundo em si. Então, não dá atenção, né, a esse tipo de promoção. Por quê? Porque promover esse tipo de ideia é satânico, né? E aí não vai ter a paz, que é o objetivo da organização de Jeová, o objetivo de Jeová e de Jesus Cristo. Bem, obrigado, Rafael. Vamos ao próximo, então, 10. Não é fácil ser submissa a um marido imperfeito, mas a esposa cristã sabe que foi Jeová quem criou o princípio da chefia. E ela reconhece que, se for submissa, vai provar que ama e respeita a Jeová. Carol, que vive na América do Sul, disse: Eu sei que meu marido vai cometer erros, mas eu também sei que o modo como reajo aos erros dele mostra o valor que eu dou para minha amizade com Jeová. É por isso que tento continuar submissa, porque eu quero agradar ao meu Pai Celestial. 10. Que lições aprendemos dos comentários feitos por Carol? Ana, Carolina? E a maneira como nós reagimos à liderança do marido mostra a profundidade do nosso amor e respeito por Jeová. Então, ela mencionou que ela sabe que seu marido vai cometer erros, mas ela também sabe que é nessa hora que ela pode mostrar o quanto ela valoriza a amizade que ela tem com Jeová por continuar submissa a seu marido. Excelente. Obrigado, Ana. Irmã Simone? Agora nós conseguimos entender por que uma irmã solteira ela precisa se autoanalisar e ver se antes de entrar no casamento ela tem uma forte relação com Jeová. É algo extremamente importante para uma irmã que quer entrar num casamento, porque aqui, como a Ana comentou, muitas vezes é difícil você ser submissa a um marido imperfeito. No entanto, a sua relação com Jeová é que vai mostrar que você vai escolher isso para você, porque você sabe que isso é o melhor. Isso realmente vai fazer a família feliz. Muito bom, obrigado. Irmã Rossana? Eu achei interessante essa parte que ela falou também sobre o modo como reage aos erros dele, né? Então, às vezes a gente também, né? Quando o marido erra, não dizer coisas como eu te avisei, ou você sempre faz isso, né? Também não ficar falando dos erros do marido para outros, né? Ou para os filhos. Então, tudo isso vai mostrar que a gente respeita o marido e preza a nossa amizade com Jeová. Muito bom. Vamos ao 11, então, Bruno? Talvez a esposa ache que seu marido não leva em conta os sentimentos e preocupações dela. Por isso, ela pode achar difícil mostrar respeito e submissão a ele. Mas note o que uma irmã casada chamada Nis faz quando isso acontece. Ela diz: Eu tento não guardar ressentimento do meu marido. Eu me lembro que todos nós cometemos erros. Meu objetivo é perdoar liberalmente, assim como Jeová faz. E quando perdoo, eu recupero a paz mental. A esposa que é perdoadora vai achar mais fácil ser submissa. Então, 11. O que ajuda uma irmã chamada Nis a ser perdoadora e o que podemos aprender do que ela disse? Irmã Natália? Ela lembra o que diz Salmo 86:5, de que Jeová é perdoador. Então, por ela ser assim, ela também imita Jeová e, além disso, ela sente muita paz. Muito bom. Irmã Jaqueline? Eu achei interessante que ela disse: eu me lembro que todos nós cometemos erros, né? Então, Jeová, ele perdoa os nossos erros, mas a gente também tem que lembrar que os maridos também, né? Muitas vezes perdoam os nossos erros, né? Então, isso ajuda a gente a se lembrar de perdoar liberalmente, não ficar contando, né? Quantos erros, quantas vezes foi, né? Porque Jeová não faz isso com a gente. Com certeza. Irmão Robson? E nós podemos também aprender isso com as nossas esposas, né? Quando nós vemos elas demonstrando essa qualidade tão nobre, né? Perdoando os nossos erros, nós também podemos fazer isso com outras pessoas, aplicando esse mesmo exemplo que elas deixam para nós. Muito bom, Robson. Excelente.
Vamos ao próximo tópico. O que podemos aprender com os exemplos da Bíblia? Agora vamos ver exemplos bíblicos e várias aplicações práticas, né, a partir de agora no estudo. Parágrafo 12. Alguns acham que a pessoa submissa é fraca, mas isso não é verdade. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que foram submissas e eram fortes. Vamos ver o que podemos aprender com os exemplos de Jesus, de Abigail e de Maria. Então, 12, que exemplos a Bíblia traz? Irmão Denis? Exemplos de pessoas que eram submissas e fortes, né? Mostrando que submissão não é sinal de fraqueza, né? Muito bom. Então, nós vamos começar agora no primeiro exemplo. Vamos ver Jesus, parágrafo 13. Jesus é submisso a Jeová. Será que isso quer dizer que ele não tem inteligência ou habilidade? Claro que não. Só uma pessoa com uma inteligência acima do comum conseguiria ensinar de um modo tão simples e claro como Jesus conseguia. Jesus tinha tanta habilidade que Jeová permitiu que ele o ajudasse na criação do universo. E desde que foi ressuscitado, Jesus recebeu de Jeová toda a autoridade no céu e na terra. Mesmo tendo bastante inteligência e habilidade, Jesus sempre pede a orientação de Jeová. Por quê? Porque ele ama seu Pai. Parágrafo 13. Qual é o verdadeiro motivo de Jesus ser submisso a Jeová? Explique. Irmã Larissa. Então, é o amor, né, por seu pai que motiva Jesus a ser submisso. Isso não quer dizer que ele não tem inteligência ou habilidade. Por quê? Né? Por 3 razões, né, que estão citadas aqui no parágrafo. Desde o começo, Jesus ele recebeu uma designação ímpar, né? Ele foi mestre de obras junto com seu pai e o ajudou a criar tudo que existe. Quando esteve aqui na Terra, ele foi considerado a pessoa mais inteligente que já existiu. Não é para menos que ele foi chamado de grande instrutor. E quando ele foi ressuscitado, Jeová deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Mas, embora ele tendo todos esses privilégios e reconhecimentos, mesmo assim, Jesus ele continua humilde e escolhe se submeter a seu Pai, sempre pedindo a sua orientação. Com certeza. Irmão Rafael? E reforçando o parágrafo anterior, então, isso prova que mesmo ele sendo tudo isso, o amor dele é que fez ele ser submisso. Então, uma pessoa forte pode sim ser submisso. Muito bom, Rafael. Obrigado. Muito bom, irmãos. Agora vamos ver a aplicação, então, para os maridos, primeiramente, né? O que os maridos podem aprender desse exemplo de Jesus? Parágrafo 14. O que os maridos podem aprender? Jeová não pede para a esposa ser submissa ao marido por achar que as mulheres são inferiores aos homens. Tanto é que Jeová escolheu homens e mulheres para reinar com Cristo no céu. E Jeová mostrou que confia em seu filho por dar a ele autoridade. Do mesmo modo, o marido que é sábio vai dar uma medida de autoridade para sua esposa. A Bíblia descreve as coisas que uma esposa capaz pode fazer. Por exemplo, ela pode supervisionar o trabalho feito em uma casa, pode comprar e vender propriedades e pode fazer transações financeiras. Ela não é uma escrava que não tem direito a dar opiniões. Pelo contrário, seu marido confia nela e escuta as ideias dela. Se um homem tratar a sua esposa com esse tipo de respeito, ela vai ter o maior prazer em ser submissa a ele. 14. O que os maridos podem aprender parte A, do modo como Jeová encara as mulheres? Irmã Sandra. Então, Jeová ele não encara as mulheres como sendo inferiores, né? Como algumas culturas encaram. Prova disso é o que Jeová diz ali em Gálatas 3, que ele escolheu até mesmo mulheres para reinarem no Cristo com Jesus no céu, né? Então, isso mostra que ele realmente não encara as mulheres como inferiores. Muito bom, Sandra. Obrigado. Esse é o ponto de vista de Jeová, né, sobre o assunto. Agora precisamos de leitores. Vamos ver primeiro Provérbios 31, 15, 16 e 18. Alguém poderia ler? Bom, Eduardo?
Também se levanta enquanto ainda é noite, para dar comida aos da sua casa e porções às suas servas. Ela decide obter um campo e o compra, planta um vinhedo com o resultado do seu trabalho. 18. Ela vê que os seus negócios são lucrativos, sua lâmpada não se apaga à noite. Obrigado, Eduardo. Agora mais um leitor, Provérbios 31, 11, 26 e 27. Irmão Cássio. Seu marido confia nela de coração, e a ele não falta nada de valor. 26 e 27. Ela abre a boca com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua. Ela vigia as atividades da sua casa e não come o pão da preguiça. Obrigado, Cássio. Então, a pergunta: o que os maridos podem aprender? Parte B, dos pensamentos registrados em Provérbios 31. Irmã Ana, Carolina. A esposa capaz descrita lá em Provérbios, ela pode ter uma certa medida de autoridade na casa, né? Então, ali, a esposa capaz é descrita como fazendo negócios, e o marido é descrito como confiando, né, na esposa capaz. Então, isso mostra que o fato de um marido ser o chefe da família não quer dizer que ele não pode confiar ou conceder certa medida de autoridade à sua esposa. Muito bom. Irmão Gabriel. E às vezes isso acontece mesmo, né? Às vezes a esposa tem mais habilidade, por exemplo, para cuidar do dinheiro do que o marido, né? Às vezes ele talvez não é muito sábio em gastar o dinheiro e a esposa lembra ele, olha, a gente precisa economizar para isso ou para aquilo, né? Então, dar esse tipo de respeito, como disse o final do parágrafo, né? É sábio para a família e é com certeza muito mais fácil para ela aceitar a submissão, porque ele consegue reconhecer as qualidades e habilidades que ela tem. Obrigado, Gabriel. Irmão Eduardo. Até algumas expressões do texto aqui, Provérbios 31, 16 e 18, até certa medida de autonomia a mulher pode ter, né? Ela diz que no 16 que ela decide, no 18 que ela viu os seus negócios são lucrativos e usufrui do trabalho disso, né? Então fica claro ali que tem muita dignidade conferida à mulher conforme a luz das Escrituras. Excelente, Eduardo. E são atividades intelectuais, né, que Jeová colocou aqui, de grande responsabilidade na família, né? Então dá para ver bem o ponto de vista de Jeová sobre a esposa e o papel dela na família, né? Muito bom, parabéns, irmãos. Agora vamos ver o exemplo para as esposas, né? Parágrafo 15. O que as esposas podem aprender? Apesar de ter muita inteligência e habilidade, Jesus não acha que é humilhante ser submisso a Jeová. Do mesmo modo, a mulher que imita o exemplo de Jesus não vai se sentir inferior por ser submissa ao marido. Ela vai apoiar o marido, não apenas porque o ama, mas acima de tudo porque ama e respeita a Jeová. 15. O que as esposas aprendem com o exemplo de Jesus? Uma Penélope. Nós aprendemos muito porque Jesus era perfeito e ele não achava ser humilhante a ser submisso ao seu pai Jeová. Então nós podemos imitar esse grande exemplo de Jesus. Não precisamos se sentir inferior por ser submissos ao marido. E ele vai com certeza apoiar, não apenas porque amamos o nosso esposo, mas porque amamos e respeitamos a Jeová. Muito bom, excelente. Alguém poderia comentar, por favor, a figura relativa ao parágrafo 15? Irmão Alex? Então, aí nós observamos o exemplo perfeito de submissão que é Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus foi submisso quando veio à Terra, assumiu a forma humana, e também, futuramente, ele será submisso, mesmo sendo rei, por entregar o reinado de volta a seu pai. Isso não diminui o fato de Jesus ser uma criatura inteligente e poderosa, habilidosa. Então, de forma similar, as esposas não devem se sentir rebaixadas ou inferiores por serem submissas. Na verdade, são um reflexo do respeito e amor delas por Jeová. Obrigado, Alex. Muito bom. Irmão Gabriel?
Filipenses até incentiva a gente manter essa mesma atitude de Cristo, né? Para ele era um prazer fazer isso, ser submisso a Deus, né? Ele nunca quis ter a posição mais elevada do que Jeová, né? Muitas vezes ele dizia para os seus discípulos: ó, isso não sou eu que decido. Ele deixava claro isso, né? Então Jesus ele não fazia isso de modo contristado ou ele se achava humilhado porque ele era muito inferior a Jeová. Ele tinha prazer em ser submisso. Obrigado, Gabriel. Muito bom. Excelente. Vamos agora ver outro exemplo, parágrafo 16. Abigail era casada com um homem chamado Nabal. Ele era egoísta, orgulhoso e ingrato. Mesmo assim, Abigail não arranjou um jeito de se livrar do marido. Ela podia ter ficado quieta e deixado Davi e seus homens matá-lo. Em vez disso, ela tomou medidas práticas para proteger Nabal e todos os da sua casa. Imagine a coragem que Abigail precisou ter para ir até aqueles 400 homens armados e raciocinar respeitosamente com Davi. Ela estava disposta até mesmo a assumir a culpa pelas ações de seu marido. Davi reconheceu que Jeová tinha usado aquela mulher corajosa para ajudá-lo. O conselho de Abigail impediu Davi de cometer um grande erro. Obrigado, Bruno. Agora precisamos de um leitor para 1 Samuel 25, 3, 23 a 28. Uma Andressa, por favor. O homem se chamava Nabal e a sua esposa Abigail. A esposa era sensata e bonita, mas o marido, descendente de Calebe, era rude e mau. 23 a 28. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se lançou diante de Davi, prostrando-se com o rosto por terra. Prostrada aos seus pés, ela disse: que a culpa recaia sobre mim, meu senhor. Deixe a sua serva falar e escute as palavras da sua serva. Por favor, meu senhor, não dê atenção a esse homem imprestável, Nabal, pois ele faz jus ao nome. O nome dele é Nabal e ele é um insensato. Mas eu, sua serva, não vi os homens que o meu senhor enviou. E agora, meu senhor, tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, foi Jeová quem o impediu de incorrer em culpa de sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu senhor se tornem como Nabal. Agora, dê aos homens que o acompanham este presente que a sua serva trouxe ao meu senhor. Por favor, perdoe a transgressão da sua serva, pois Jeová certamente estabelecerá para o meu senhor uma casa permanente, pois o meu senhor está travando as guerras de Jeová e não se achou nada de mal no meu senhor durante todos os seus dias. Obrigado, Andressa. Deu vida para a leitura. Excelente. Então, a pergunta do 16, de acordo com 1 Samuel 25, 3, 23 e 28, que desafios Abigail enfrentou? Irmã Jaqueline? Então, Abigail, ela tinha um marido que era egoísta, orgulhoso e ingrato. E por causa das decisões ruins dele, ela precisou até mesmo correr um risco, né, de ir perante Davi e 400 homens armados para argumentar ali com Davi, né? Não era uma situação fácil. Com certeza. Bom, Alex? Então eu fico imaginando a tamanha coragem que ela teve de dar de cara com aqueles 400 homens furiosos. Eles estavam furiosos com o seu marido. Então, esse ato de coragem, na verdade, evitou que uma tragédia acontecesse. Então, olha só como que foi bom, como que Abigail é um excelente exemplo. Muito bom. Para ajudar a entender, vamos ver a figura. Alguém poderia comentar, por favor, relativo a esse parágrafo, irmão Denis? Então, a gente consegue ver na figura Davi, todos os seus homens na parte superior ali, e Abigail junto com também alguns servos, provavelmente, porque ela foi levar comida para Davi e os seus homens, né? Então a gente pode imaginar a situação que ela teve que passar. Olha o que ela teve que encarar, né, para poder honrar o seu marido, que era bem imperfeito, vamos dizer assim, né? Então ela teve que passar por tudo isso, ter essa coragem, esse esforço, às vezes exigiu separar toda aquela comida e ter a coragem
para poder mostrar submissão e explicar ainda toda a situação para Davi de forma respeitosa. Então, um exemplo de submissão e também de força. Muito bem. Dá para ver até ela abaixada, assim, encarando o exército, né? Impressionante. Bom, Gabriel? Os versículos lidos aí falam que ele era um homem imprestável, né? Ela tinha ali uma oportunidade, ela poderia não fazer nada, absolutamente nada, e tentar resolver da maneira dela. Mas ela foi muito além, né? Ela quis, por assim dizer, assumir a culpa pelo marido dela, algo que ela não fez. Mas isso mostra, então, que ela realmente se tornou um grande exemplo de submissão. Com certeza. Muito bom, irmãos. Parabéns. Vamos ao 17 agora. Vamos aplicar, né? O que os maridos podem aprender? Abigail era uma mulher de bom senso, e Davi foi sábio em escutar o conselho dela. Por fazer isso, ele não caiu em culpa de sangue. Do mesmo modo, quando tiver que tomar uma decisão importante, o marido sábio vai levar em conta o ponto de vista de sua esposa. Talvez a opinião dela o ajude a não tomar uma decisão errada. 17. O que os maridos podem aprender do relato de Davi e Abigail? Irmão Dárcio. Então, assim como Abigail ali foi muito sensata e tomou uma boa decisão, nossas esposas também podem nos ajudar a tomar boas decisões, desde que nós consultemos elas. Com certeza. Bom, Robson. Interessante que Davi, ele foi sábio e escutou o conselho dela, né? De um ponto de vista bem carnal, talvez ele poderia ter pensado assim: ah, você só está me falando isso porque você quer proteger seu marido, sua família. Não, mas ele raciocinou e escutou o que ela tinha dito, quais seriam as consequências. E isso fez ele tomar uma boa decisão. Muito bom, Robson. Parabéns. Vamos ver agora o exemplo para as esposas, 18. O que as esposas podem aprender? Mesmo que o marido não sirva a Deus ou esteja espiritualmente fraco, a esposa que ama e respeita a Jeová pode ser uma boa influência para a família. Ela não vai ficar procurando maneiras de se livrar do marido. Em vez disso, vai continuar mostrando respeito e submissão a ele. Talvez isso motive seu marido a aprender sobre Jeová. Pode ser que, mesmo com um bom exemplo da esposa, o marido não se torne cristão. Mesmo assim, Jeová fica muito feliz quando vê que a esposa mostra lealdade a ele por ser submissa ao marido. 18. O que as esposas podem aprender do exemplo de Abigail? Irmã Ana, Carolina? Que elas podem fazer muito bem para sua família se elas continuarem fazendo a parte delas no casamento, mesmo que seu marido não sirva a Jeová ou que seja fraco espiritualmente. É isso mesmo. Irmão Flávio? E aí pode acontecer aquilo que a Bíblia diz em 1 Pedro 3, de que justamente a maneira de agir da esposa pode resultar em ela ganhar seu marido sem palavras, pelo bom exemplo. E é justamente o exemplo dela nessa questão de cumprir bem o seu papel, inclusive sendo submissa dentro do arranjo da chefia, é que pode ter essa grande influência sobre ele, né? Mas aí o parágrafo mostra, talvez, mesmo com seu bom exemplo, ele não se torne cristão, ou ele não volte a ser, talvez, tão forte quanto era antes, né? Porque aqui também está aplicando a maridos que talvez ficaram espiritualmente fracos, talvez já não estão tão ativos como eram antes. Mas ainda assim, ela tem que lembrar que o bom exemplo dela está deixando Jeová feliz, porque ela justamente está fazendo a sua parte, ela está mostrando lealdade a Jeová, e isso realmente só vai trazer o bem para ela e na sua amizade com Jeová. Muito bom, Flávio. E a relação dela com Jeová vai estar preservada e protegida, né? E é interessante também, o parágrafo chama a atenção para isso. Às vezes o marido ele é cristão, mas ele não está bem espiritualmente. E isso pode ser um desafio também para as esposas, né? E o exemplo de Abigail certamente é muito bem-vindo nessa situação.
Mas vamos em frente agora, vamos ao 19. Pode ser que um marido descrente peça que sua esposa faça algo que a Bíblia diz que é errado. Por exemplo, mentir, roubar ou outras coisas que desagradam a Deus. O que a esposa deve fazer? Lembre-se que todos os cristãos, incluindo as irmãs casadas, devem ser submissos em primeiro lugar a Jeová Deus. Por isso, se o marido pedir que a esposa faça algo errado, ela deve se recusar e explicar o motivo para ele de modo bondoso, mas firme. No 19, em que situação uma esposa não vai obedecer ao marido? Irmã Sandra. O texto de Atos 5:29 nos lembra que a nossa obediência primária deve ser a Jeová. Então, se o marido pedir algo para a esposa que vá contra o que a Bíblia ensina, contra as leis de Jeová, então, nesse caso, ela não será submissa ao marido, mas apenas a Jeová. Muito bom, Sandra. Irmã Penélope? E o final disse algo interessante, que ela deve então recusar, mas explicar o motivo, por que não estar sendo submissa, mas de modo bondoso, mas também firme. Isso mesmo. Lembrar de Abigail, né? O jeito dela. De modo bondoso e explicar, né? Parabéns. Vamos agora ver outro exemplo. Vamos ver sobre Maria, parágrafo 20. Maria tinha uma amizade muito achegada com Jeová. Isso fica claro pelo conhecimento que ela tinha das Escrituras. Na conversa que teve com Elizabeth, a mãe de João Batista, Maria citou as Escrituras hebraicas mais de 20 vezes. Agora pense nisto. Maria estava noiva de José, mas não foi para ele que o anjo apareceu primeiro. O anjo falou diretamente com Maria e disse que ela seria a mãe do Filho de Deus. Jeová conhecia Maria muito bem e tinha certeza de que ela cuidaria do filho dele com todo o amor. E mesmo depois de Jesus morrer e ser ressuscitado, Maria, sem dúvida, continuou tendo uma grande amizade com Jeová. Parágrafo 20. Como sabemos que Maria tinha uma amizade bem achegada com Jeová? Irmã Simone. Então, o primeiro ponto é porque ela realmente tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras. Pela conversa dela, nós percebemos isso, que ela conhecia várias partes da Bíblia. Os Salmos, os escritos proféticos, históricos, os escritos de Moisés. Então, ela era uma boa conhecedora da Bíblia. Mas não é porque ela tinha um rolo do lado dela que ela toda hora consultava, porque poucas pessoas tinham rolos em casa, eles ficavam na sinagoga. Ela frequentava as sinagogas, ela ouvia a leitura pública, prestava atenção e ponderava em tudo aquilo que ela escutava. E isso ajudava a realmente guardar todas as palavras de Jeová no coração. Então, imagina o apreço que ela tinha pela palavra de Jeová. E aí a gente fica pensando, se ela apreciava tanto assim a palavra de Jeová, se ela amava tanto assim a Jeová, como é que ela não iria cuidar do filho de Jeová? É óbvio que Jeová confiava plenamente que Maria cuidaria muito bem do seu filho. Bom, obrigado. Irmã Rossana? E Atos 1,14 mostra ali que todos eles persistiam em oração, junto com algumas mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus. Então, mesmo depois que Jesus morreu, mesmo depois de ela ter se tornado viúva, né, ela continuou envolvida com as coisas espirituais, continuou mantendo a sua amizade bem achegada com Jeová. Bom. Irmã Larissa? Achei também interessante, né, o relato de Lucas, logo no início, né? Nós sabemos que Maria tinha que ser uma pessoa muito especial, né, para Jeová poder escolher ela realmente para cuidar de seu filho aqui na terra. Mas é interessante quando o anjo, né, disse que ela era altamente favorecida, ela ficou profundamente perturbada com isso, né? Mas é interessante porque ela não presumiu orgulhosamente que ela tinha o favor de Deus. Ela era humilde. Por quê? Porque ela amava Jeová e o conhecia bem. Bom, obrigado, Larissa. Alguém poderia comentar a figura relativa ao parágrafo 20, por favor? Irmão Cássio. Essa gravura retrata bem o momento em que, depois que Maria ficou sabendo que seria a mãe
de Jesus, ela foi conversar com Elizabeth. E nessa conversa, ela fez muitas citações das escrituras hebraicas, né? O parágrafo diz que foram mais de 20. Então, o que isso mostra? Que Maria era uma pessoa que tinha, sim, uma grande amizade com Jeová, é um exemplo para todos nós. Com certeza, que exemplo, né? Mas vamos à aplicação agora, parágrafo 21. O que os maridos podem aprender? O marido que é sábio fica feliz quando sua esposa conhece bem a Bíblia. Ele não se sente intimidado nem ameaçado por sua esposa. Pelo contrário, ele entende que ter uma esposa que conhece bem a Bíblia e os princípios bíblicos traz vantagens para a família. Em alguns casos, a esposa tem mais instrução escolar que o marido. Mesmo assim, é responsabilidade do marido tomar a liderança na adoração em família e em outras atividades espirituais. Então, 21. O que os maridos podem aprender do exemplo de Maria? Irmão Denis. Que é bom quando a esposa conhece bem a Bíblia. Então, ele não precisa ficar com medo, às vezes aqui até falou, se sentir ameaçado, intimidado. A esposa não vai tomar o lugar dele como cabeça, né? Pelo contrário, vai ser muito bom ela entender a Bíblia, porque só vai trazer vantagem para os dois, mas mesmo assim ainda é responsabilidade do marido tomar liderança na adoração. Obrigado, Denis. Irmão Gabriel? O parágrafo falou que isso traz vantagem para a família, né? Talvez se é uma família que tem filhos, né? Ele tem certeza que a esposa vai ajudar na boa criação dos filhos, né? Mas mesmo quando eles não têm, né? Por exemplo, se o marido, quando prepara um discurso, né, vai treinar e vê se a esposa, o que ela acha, né? Ela pode até sugerir, olha, talvez se você mudar essa palavra aqui vai ficar melhor, né? Então, o marido não precisa ter vergonha disso, né? Mas ele vê ela como uma apoiadora dele, né? Então, ele realmente pode tirar benefício disso. Muito bom, Gabriel. Bem aplicado, bem prático também. Excelente. Agora vamos ver o exemplo para as esposas, parágrafo 22. O que as esposas podem aprender? É verdade que a esposa deve ser submissa ao marido, mas ela ainda é responsável por cuidar da própria saúde espiritual. Por isso, ela deve reservar tempo para fazer seu próprio estudo da Bíblia e meditar. Isso não só vai ajudá-la a amar e respeitar a Jeová, mas também vai ajudá-la a sentir alegria em ser submissa ao marido. Parágrafo 22. O que as esposas podem aprender de Maria? Bom, Alex? Então, embora ela seja submissa ao marido, mas ela ainda é responsável por cuidar de sua própria espiritualidade. Por exemplo, reservar tempo para ler a Bíblia, meditar, ter suas próprias orações. Sem dúvida, isso vai contribuir para a sua alegria. Muito bom, Alex. Irmã Simone? E essa questão de reservar tempo, nós sabemos que não é simples o fato de reservar tempo, porque uma esposa tem muitas atividades, principalmente as que têm filhos, e agora na pandemia, muitos dos filhos estão em casa estudando online. Então, está muito mais complexo você administrar o tempo com tantas obrigações familiares. Mas o parágrafo diz para a gente lembrar do exemplo de Maria. Maria, ela reservava um tempo para aquilo. Ela realmente se esforçava para ler a Bíblia. Então, a esposa ela precisa tirar um tempo só para ela e para Jeová, para ela absorver esse conhecimento, porque isso vai ajudá-la a manter a submissão e a alegria no casamento. Muito bom. Irmã Sandra? E também, como mostra Gálatas 6:5, cada um levará a sua própria carga. Então, a esposa é responsável por cuidar da sua saúde espiritual, não o marido, né? Ele não precisa cuidar disso para ela. É ela quem tem que tomar a liderança em cuidar desse assunto pessoal. Isso mesmo. A irmã Sandra citou o princípio bíblico, né? Gálatas 6:5. Cada um levará a sua carga. Então, o exemplo de Maria certamente cai bem aqui para as esposas, né? E as irmãs são certamente um grande exemplo nisso. Estão de parabéns todas, né?
Vamos ao 23, então, Bruno. Ser submissa ao marido traz muitas vantagens. A esposa que respeita o princípio da chefia vai sentir mais alegria do que as que não respeitam. Ela vai ser um bom exemplo para homens e mulheres mais jovens. E ela vai ajudar a criar um ambiente amoroso, não apenas na família, mas também na congregação. É verdade que hoje a maior parte das testemunhas de Jeová é formada por mulheres. Mas todos nós, homens e mulheres, temos um papel importante na congregação. O próximo estudo vai mostrar como cada um de nós pode cumprir esse papel. Obrigado, Bruno, pela sua excelente leitura. Nos ajudou muito. Foi excelente. O parágrafo 23, a pergunta é: que benefícios a esposa submissa traz para si mesma, para a família e para a congregação? Irmã Natália. Elas vão ter mais alegria, paz, vão ser bons exemplos na família, às vezes até com descrentes, conforme diz Tito 2, 13 e 5. Agindo assim, não vai se falar mal da palavra de Jeová e vai se criar também um ambiente amoroso, não na família, mas também na congregação. Muito bom, Natália. Excelente. Irmão Gabriel. Gostei desse ponto aqui. Fala que ela pode ser também exemplo para homens mais jovens. Como, né? Então, na congregação, em geral, os irmãos conhecem, né, bem os irmãos da congregação. E aqueles que são jovens e pensam se casar também vão conseguir reparar isso, né? O tipo de esposa que ele pode ter quando ela é submissa, como isso traz alegria para a família, né? E também ajuda na congregação, né? Para as mulheres também, a mesma coisa, né? Elas vão se espelhar e vão ver o tipo de família que aquela irmã que é submissa tem, né? E que tipo de família ela pode ter se ela também se espelhar nesse exemplo. Muito bom. Obrigado, Gabriel. E certamente as irmãs são um excelente exemplo, né? Uma bênção para a família, para a congregação e para elas mesmas, né? Como diz o parágrafo. E o que nós vamos ver no próximo artigo, então, no próximo estudo? Irmã Andressa? Que todos nós, né, homens e mulheres, temos um papel importante na congregação. Então, no próximo estudo, nós vamos saber como que cada um de nós pode cumprir bem esse papel. Muito bom, Andressa. É isso mesmo. Estamos na expectativa, né? Mas vamos fazer uma recapitulação agora dos pontos que nós vimos, né? Então, primeiro, o que você aprendeu sobre submissão com o exemplo de Jesus? Irmã Rosana? E o fato de Jesus ser submisso a Jeová, de modo algum diminuía a habilidade, a inteligência que ele tinha. Não era humilhante para ele ser submisso a Jeová. Então, da mesma forma, não vai ser humilhante, nem vai rebaixar as mulheres serem submissas aos seus maridos. Bom, irmão Flávio? E que isso é realmente uma questão de escolha, né? Porque nós sabemos que, inclusive, o inimigo, Satanás, o diabo, ele não escolheu estar debaixo da autoridade de Jeová, né? Em total, mostrando o contrário do que fez Jesus. Jesus escolheu fazer isto, né? E, novamente, ao fazer tal escolha, conforme já dito, isso não o rebaixou, mas, pelo contrário, acabou dando a ele a oportunidade de participar ativamente em todos os projetos de Jeová, como mestre de obras, né? Sendo encarregado de toda a autoridade no céu e na terra e, em consequência de tudo isso, tendo muita felicidade pela escolha que ele fez. Muito bom, Flávio. O que você aprendeu sobre submissão com o exemplo de Abigail agora? Irmã Larissa? Abigail, ela foi submissa, apesar disso nem sempre ser fácil por causa do seu marido. Mas, mesmo assim, ela fez o melhor que podia diante das circunstâncias, né? Então, quando nós procuramos ser submissos, com alegria, apesar de dificuldades, né, circunstâncias difíceis, vamos ter a aprovação de Jeová ao apoiar seu arranjo. Isso mesmo. Irmão Dárcio?
E assim como Abigail tomou ali uma boa decisão, evitou uma tragédia, né? Então nossas esposas também podem nos ajudar os maridos a tomar boas decisões. Obrigado, Darcio. E o terceiro exemplo, né? O que você aprendeu sobre submissão com o exemplo de Maria? Irmã Andressa? A importância, né, de termos um relacionamento achegado com Jeová, né, o nosso próprio relacionamento, sermos espirituais, né, quando nós oramos, meditamos, estamos lendo sempre a palavra de Jeová, isso vai fazer com que a nossa amizade com Ele aumente. Assim como Maria, ela recebeu ali uma designação especial de cuidar de Jesus, né, teve felicidade, paz e união na família dela. Então, da mesma forma, nós, esposas, podemos ter a mesma bênção, né, da parte de Jeová por sermos submissas. Muito bom, Andressa. Irmão Robson? E nós, como maridos, não precisamos nos sentir intimidados, né, quando nossas esposas conhecem, às vezes, até mais trechos, passagens da Bíblia do que nós. Porque uma esposa que conhece bem a Bíblia e os princípios, ela só traz vantagens para a família. Mas isso também não nos isenta da responsabilidade de cuidar da parte espiritual da nossa família. Bom. Ainda sobre Maria, nós tínhamos uma figura, né, no parágrafo 22, que acabamos passando. Alguém gostaria de comentar? Irmã Rossana? Então, aqui nós vemos a esposa, né, imitando esse exemplo de Maria, né? Ela tira um tempo de qualidade para ler, para estudar, num local apropriado para isso, né? Então, nós vimos que, embora seja o marido que tome a liderança em fazer a adoração em família, a esposa também sabe da responsabilidade dela de ter a sua própria amizade pessoal com Jeová. Com certeza. Excelente, Rossana. Obrigado pela sua participação também. Muito bem, irmãos. Então, assim encerramos nosso estudo. Certamente todos nós tiramos muito proveito desses exemplos, né? Os casados, os solteiros também tivemos vários pontos, os maridos, as esposas, né? Certamente nós sabemos que Jeová determinou que a mulher casada fosse submissa, mas há muito envolvido nisso, né? E esse estudo mostrou isso, mostrou qual é o ponto de vista de Jeová sobre o assunto, o que significa ser realmente submissa, mas da forma como Jeová deseja, da forma como ele orienta na Bíblia, né? Parabéns a todos pelos comentários, tivemos realmente um excelente estudo no dia de hoje. Vamos agora encerrar, irmãos, com um cântico de louvor a Jeová, o cântico do número 131, bem apropriado, o tema é o que Jeová uniu. Cântico 131, e depois do cântico vamos ter uma oração final. Música